Feliz sábado. Alguém pode me ajudar a colocar para frente, por favor? Tá bom. Eu vou incomodar vocês um pouquinho. Eu queria sentir mais próxima de vocês. Vocês podem vir mais para frente, por favor? Obrigada. Muito obrigada. Só para sentir mais pessoal, né? Bom, gente, eu gostaria de fazer uma oração com vocês antes da gente começar. Então, oremos. Senhor Deus, ao abrir a Tua palavra, queremos pedir que o Senhor possa falar ao nosso coração, à nossa mente, que o Senhor possa gravar no nosso coração as Tuas Escrituras e que eu não fale, Pai, por mim mesma, mas que o Senhor fale através de mim e que o Senhor possa ser honrado, glorificado nesse momento, em nome de Jesus, amém. Bom, alguém de vocês, lendo O Grande Conflito, a série Conflito, já percebeu que acontece um fato interessante? As primeiras palavras do Grande Conflito é Deus é amor. E as últimas palavras, quando a gente termina lá no Grande Conflito, é Deus é amor. E eu queria ler esses dois textos com vocês. No primeiro parágrafo de Patriarcas e Profetas diz: Deus é amor. Sua natureza, sua lei são amor. Assim sempre foi, assim sempre será. O alto e o sublime, que habita na eternidade, cujos caminhos são eternos, não muda. Nele não há mudança nem sombra de variação. E o último texto diz assim: o grande conflito terminou. Quem souber e quiser falar comigo pode. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito, desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos. Todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Essa é a mensagem central das Escrituras. Em todas as páginas, a gente deveria procurar o amor de Deus ali escrito. E eu queria, com esse pensamento, trazer a vocês à memória uma história que essa semana eu estava estudando e eu nunca tinha parado para pensar nessa história com esse olhar, mas que o amor de Cristo realmente preencheu muito o meu coração e eu queria trazer isso para vocês. Está em Daniel 4, então se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês. E a gente vai ler um pouquinho sobre este relato incrível que Nabucodonosor trouxe para nós aqui. Pessoal, desculpa, a gente não vai começar em Daniel 4. A história está em Daniel 4, mas a gente vai começar em Ezequiel 31. Então, antes da gente ler, eu queria apenas começar trazendo à mente de vocês um pouquinho sobre o rei Nabucodonosor, certo? Então, a gente vai ler um pouco sobre ele, sobre a história que aconteceu na vida dele, como Deus atuou na vida dele. E Nabucodonosor, ele era um guerreiro. Ele era um homem de guerra e ele tinha já tido muitas vitórias, né? Até chegar ao Daniel 4. Ele tinha tido a vitória sobre Tiro, sobre o Egito. E um fato interessante é que exatamente em Ezequiel 31 vem trazendo um pouco da profecia que
Deus deu para o Egito sobre a queda dele, que é um pouco similar ao sonho que Nabucodonosor teve, e vai ser um pouco importante a gente entrar nesse detalhe para a gente entender melhor o que vai vir depois. Então, a gente vai abrir em Ezequiel 31, versículos 5 ao 7, depois a gente vai ler o 9 ao 11. Ezequiel 31, 5 a 7 e depois 9 ao 11. Alguém pode ler para a gente? Primeiro 5 ao 7 e depois... vamos esses primeiros, 5 ao 7. Quem pode ler para a gente? Isso. Uhum. No primeiro dia do terceiro mês, do 11º ano, a palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, e diga ao faraó. Do 5 ao 7. Erguia-se mais alto que todas as árvores do campo, brotaram muitos ramos e seus galhos cresceram, espalhando-se em graças à fartura de água. Todas as aves do céu semeavam em seus ramos e todos os animais do campo davam luz debaixo de seus galhos. Todas as grandes nações viviam à sua sombra. Era de uma beleza majestosa, os seus ramos que tanto se espalhavam, pois as suas raízes desciam até as muitas árvores. Pode ler o 9 também. Eu o fiz belo como Nicramade, a inveja de todas as árvores do Éden, do jardim de Deus. Muito. Tá, pode ler o 10 e 11 também. Portanto, assim diz o soberano Senhor, como ele se ergueu e se tornou tão alto, alçando o seu topo acima da folhagem espessa, como ficou orgulhoso da sua altura. É interessante, né? A gente vai observar, vamos ficar com esses detalhes na nossa mente sobre essa visão que Deus deu ali e Ezequiel trouxe ali para o Egito mais para frente. Então, era uma árvore grande com muitos pássaros, animais à sombra, e depois ela foi destruída. Então, essa profecia era muito conhecida pelos hebreus. Talvez Nabucodonosor já tivesse ouvido dela, não sabemos, né? Não fala, a Bíblia não fala, mas é uma possibilidade. Bom, e um fato interessante, eu não falei, né? Mas a reflexão que eu vou trazer hoje veio através da leitura desse livro aqui, que é a história do profeta Daniel, dos pioneiros, da editora dos pioneiros. E ele conta de uma maneira muito interessante, como se estivesse contando uma história, realmente é muito legal. Então, se vocês quiserem ler depois, eu recomendo. Bom, então, Nabucodonosor, ele era grande. Aos seus pés se curvavam os representantes de todas as nações. Ele, na realidade, ele tinha conquistado as nações ao seu redor. E ele tinha... Na realidade, ele era a maior potência daquela época, né? Então, era uma nação muito forte. E depois dele ter conquistado todas essas nações, ele estava bem tranquilo, descansando lá no seu palácio. E algo perturbou ele, né? Então, o que poderia assustar um rei que já tinha dado de cara a cara, quase a morte ali na frente dele, na guerra, um homem realmente bravo, assim, corajoso? Deus sabia como despertar a mente e o coração. Deus sabia exatamente como alcançar o coração de Nabucodonosor. E agora a gente vai para Daniel 4, ver como que Deus trabalhou ali na vida de Nabucodonosor. Então, Daniel 4 traz um relato escrito pelo próprio rei. E ele começa falando assim: Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é o reino sempre eterno e o seu domínio de geração
em geração. Antes de Nabucodonosor chegar a essa conclusão, ele precisou passar por umas dificuldades. E aqui vem relatando um pouquinho sobre o sonho que Nabucodonosor teve. Eu gostaria que alguém lesse para mim do verso 10 ao 18. Do capítulo 4. Daniel 4, 10 ao 18. Estas foram as visões que passaram diante dos meus olhos quando eu estava deitado na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era enorme. A árvore cresceu e se tornou forte, de maneira que sua altura chegou até o céu. Ela podia ser vista desde os confins da terra. A sua folhagem era bela e o seu fruto era abundante, e nela havia sustento para todos. Debaixo dela os animais selvagens acharam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres vivos se alimentavam dela. No meu sonho, quando eu estava na minha cama, vi um vigilante, um santo que descia do céu, gritando em alta voz: derrubem a árvore, cortem os seus ramos, arranquem as folhas e esparem os seus frutos. Espantem os animais que estão debaixo dela e as aves que fazem morada nos seus ramos. Mas o topo com as raízes deixem na terra, amarrando com correntes de ferro e de bronze, em meio à erva do campo. Que esse topo seja molhado pelo orvalho do céu, e que a parte que lhe cabe seja a erva da terra, junto com os animais. Que o coração dele seja mudado, para que não seja mais coração humano, e lhe seja dado o coração de animal. E passem sobre ele 7 tempos. Esta é a sentença. Essa sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem é por mandato dos santos, para que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Ele dá esse reino para quem quer, e põe sobre ele até o mais humilde dos homens. Este foi o sonho que eu, rei Nabucodonosor, tive. Você, Beltesazar, diga a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam me revelar a interpretação. Mas eu sei que você pode, porque você tem o Espírito do Santo Deus. Sabe o que eu acho interessante? Porque a Babilônia era uma nação totalmente pagã. Ela nasceu no paganismo e Deus usou Babilônia para cumprir a promessa dele da destruição de Tiro e do Egito. Então Deus ali estava usando uma nação pagã. O que aquela nação acrescentava na sociedade? Ela trazia adoração aos ídolos, ela trazia uma educação totalmente errada, ela trouxe o orgulho, na realidade ela não, isso começou tudo, né, com Lúcifer, mas ela estava sendo aprendiz de Lúcifer, então ela estava passando isso para as gerações. Então, o que acontecia? O governo de Nabucodonosor, ele tinha uma monarquia muito rígida. Ele explorava os seus súditos. A riqueza dele era pelo dinheiro das outras pessoas. Ele colocava impostos muito altos. Muitas pessoas sofriam com o governo dele. E muitas cabeças, elas foram rebaixadas e homens escravizados para que ele pudesse simplesmente se deleitar nas suas riquezas. E as sementes, né, do governo da Babilônia, ela foi para as outras gerações, e é interessante um detalhe que fala sobre as raízes aqui da visão que, no caso, o sonho de Nabucodonosor, e Daniel estava ouvindo ali, que diz assim: as sementes dessa forma de governo foram semeadas onde quer que a Babilônia estabeleceu o seu poder, e assim como ela semeou, ela tal como os outros colheu. Quando Babilônia cai, os princípios pelos quais ela estava usando, foi aplicado a ela mesma. Onde quer que haja tirania no governo, em qualquer nação da terra, hoje é um rebento daquela raiz que encheu a terra, cujo toco foi permitido permanecer até o fim dos tempos. Onde o rei conquistava, ele ia estabelecendo as suas crenças,
o seu sistema de educação, aquilo que eles acreditavam, e ali a apostasia foi se alastrando pela terra. E me chama a atenção Deus estar usando uma nação como essa. E o que me chama a atenção também é que durante a história Deus estava querendo despertar Nabucodonosor. Através da vida dos hebreus que estavam lá, que foram fiéis, que a gente conhece na história de Daniel. Daniel e seus amigos, através do exemplo deles, Nabucodonosor começou a conhecer o Deus de Israel. E Deus foi ali demonstrando que ele existe ali para Nabucodonosor, mostrando que ele tem poder, que não eram os deuses que eles acreditavam. Só que Nabucodonosor se impressionava e depois voltava para suas riquezas. Então Deus impressionava o coração de Nabucodonosor, o coração dele crescia ali, às vezes plantava uma sementinha, mas depois ele se distraía. E aí ele voltava para aquilo que ele estava acostumado, com seu ouro, sua riqueza, tudo aquilo que ele tinha conquistado. Bom, vamos continuar, temos que... Bom, então eu queria trazer isso para a gente refletir um pouco. Nabucodonosor, ele estava totalmente perdido dentro de Babilônia. A gente conhece o texto de Apocalipse, quando fala para nós, sai dela, povo meu, sai de Babilônia. Nós temos vivido na atual Babilônia. Hoje, os princípios que estavam ali na Babilônia estão no nosso mundo. Mas Deus, ele quer salvar pessoas que estão dentro da Babilônia. Nabucodonosor era uma pessoa assim. Deus, ele estava trabalhando para tentar salvar. As nações que foram derrotadas porque decidiram não aceitar a Deus. Elas decidiram outro caminho. Elas decidiram não ouvir a voz de Deus. Enquanto tinha salvação, Deus estava trabalhando. Enquanto tinha oportunidade, Deus estava trabalhando para alcançar o coração das pessoas, tanto das outras nações, quanto de Nabucodonosor. E às vezes a gente pode olhar, não, mas olha quanta coisa errada que ele fez. O governo dele, até hoje a gente colhe as consequências do governo dele. E às vezes, pensando em pessoas corruptas, a gente tem o coração fechado. A gente acha que as pessoas não têm salvação. Mas como que Deus olha para essas pessoas? Como que nós somos? Como que nós temos agido com as outras pessoas, com Deus? E a nossa visão, ela é muito diferente da visão de Deus. Ezequiel 33, 11 diz, eu gostaria que a gente abrisse, antes de eu falar aqui. Ezequiel 33, 11. Quem pode ler para nós? Diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertam-se dos seus maus caminhos. Porque vocês haviam de morrer, ó casa de Israel? Deus está fazendo essa visão, na realidade, que Deus ele tem. Ele veio aqui para salvar. Ele veio para a gente ser diferente, para a gente sair da morte e ir para a luz. E ele fala para Nabucodonosor, para ele se arrepender, que ainda tinha tempo. Ainda havia tempo para Nabucodonosor se arrepender. Então, por mais que ele viu primeiro o poder de Deus e depois voltou para as suas riquezas, por mais que isso aconteceu mais de uma vez, Deus ainda estava apelando ao coração de Nabucodonosor. Falando, arrepende dos teus pecados, muda de vida, faça bem aos pobres, ame ao seu próximo. Deus estava
procurando salvar Nabucodonosor e todos aqueles que estavam à sua volta, no ramo da sua influência. E ele fala em Daniel 4:27, portanto, ó rei, aceita o meu conselho, Daniel, né, falando, e põe termo pela justiça e teus pecados, e em tuas iniquidades usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Deus esperou 1 ano para que acontecesse aquilo que foi prometido ali, né? Aquilo que o sonho trouxe, a visão trouxe. Mas Nabucodonosor, ele não atendeu a essa oportunidade. Ele, mais uma vez, olhando para toda a sua grandeza, elevou o seu coração e disse, uau, que grandeza que eu mesmo construí e conquistei. E na realidade, a princípio, Deus deu a profecia de que realmente Nabucodonosor iria conquistar aquelas terras. Mas Deus que estava operando aquilo. Enquanto a mão de Deus estava sobre Babilônia, Babilônia estava prosperando. Mas Deus estava dando a oportunidade de Babilônia mudar, do rei, do governante daquela nação se arrepender. Bom, quando eu penso nisso, eu fico realmente reflexiva, porque nós estamos vivendo na Babilônia. E aquilo que ontem o Reinaldo compartilhou um pouco sobre a história de Sansão, e é exatamente isso. Deus, ele está falando e apelando aos nossos corações. O propósito de Deus é salvação. Ele quer salvar você. Olha o que aconteceu na vida de Nabucodonosor. Depois que ele não atendeu aquilo que Deus falou, ele permaneceu naquele caminho que ele estava levando, e o que aconteceu? Deus precisou tirar o raciocínio dele. Ele começou a ser como um animal, para ele reconhecer que Deus é poderoso, e Deus tira e põe quem ele quiser, e que ele tem o poder. Nabucodonosor reconheceu o poder de Deus. Mas ele precisou passar 7 anos comendo como animal, vivendo como animal, estando fora da sua casa, passando humilhação e vergonha. Foi um momento muito difícil para a vida dele. Mas ele também nem estava pensando, ele não estava raciocinando. Ele tinha sido tirado dele esse poder de raciocínio. Mas no fim, o coração dele foi alcançado. Uma frase me impactou quando eu era menor, quando eu escutei um sermão, que um pastor falou assim, tudo que Deus faz é para salvar. O objetivo de Deus na nossa vida é salvação. Então, tudo aquilo que acontece na sua vida, às vezes não foi a vontade de Deus, o plano de Deus para a sua vida, mas Ele permitiu, porque o objetivo final é a sua salvação. E não só a sua salvação, mas a salvação daqueles que estão à sua volta. Nós temos uma influência na nossa volta que às vezes a gente não vai saber a dimensão e a magnitude disso. Mas todo ser humano influencia. Ele pode ser influenciado ou influenciar. E a gente influencia sem mesmo saber que estamos sendo influência. Deus está nos chamando para a gente tirar aquilo que é do mundo do nosso coração. Ele está nos chamando para nos consagrarmos inteiramente a Deus. Satanás tem colocado distrações à nossa vista. Nabucodonosor eram as riquezas. Ele se orgulhava daquilo que ele fazia. Mas cada um aqui, eu tenho certeza que sabe aquilo que tem na vida que precisa ser mudado. E se não sabe, ore a Deus para Ele revelar. Mas nós temos pontos que precisamos ser transformados. E quando nós vamos decidir? E a gente tem refletido isso nesses dias. E Deus nos deu a oportunidade de decidir. O milagre não vai acontecer de um dia para o outro. Às vezes a gente quer, né?
E a gente, às vezes, espera sentir que a gente está curado. Eu estou sentindo que Deus está aqui. Mas a gente tem que parar com isso. A nossa geração é assim. Eu preciso sentir para eu saber que Deus está aqui. Eu preciso sentir que eu estou perdoado. Não. A gente precisa acreditar porque está escrito. Tem um texto muito interessante que eu queria ler com vocês, que está em Caminho a Cristo. Caminho a Cristo, capítulo 8. Nas páginas 71, 72. Na realidade, eu vou começar na 70. Diz assim: sua esperança não está em si mesmo, mas em Cristo. Sua fraqueza está ligada à sua força, sua ignorância à sua sabedoria, sua fragilidade ao seu eterno poder. Por isso, não olhe para você mesmo. Não permita que seus pensamentos fiquem centralizados no próprio eu, mas olhe para Cristo, pense em seu amor, sua beleza e na perfeição de seu caráter. Cristo em sua abnegação, Cristo em sua humilhação, Cristo em sua pureza e santidade, Cristo em seu incomparável amor. Esse é o tema para sua meditação. E ao amá-lo, imitá-lo e depender inteiramente dele, é que você se transforma à sua semelhança. Continua dizendo na próxima página. Quando os pensamentos estão concentrados no próprio eu, eles se afastam de Cristo, a fonte de vida e poder. Por isso, Satanás se empenha em fazer com que as pessoas desviem o pensamento do Salvador, evitando a união e a comunhão do ser humano com Cristo. Os prazeres do mundo, as preocupações, perplexidades e tristezas da vida, as falhas dos outros ou as próprias falhas e imperfeições. Todas essas coisas são por ele utilizadas para desviar o pensamento do Salvador. Fale de Jesus, pense nele, que o próprio eu se perca nele. Afaste toda dúvida, esqueça seus temores. Como o apóstolo Paulo diga, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver agora tenho na carne. Vivo pela fé no Filho de Deus, que o amou e a si mesmo se entregou por mim. Descanse em Deus. Ele pode guardar aquilo que você lhe confiou. Colocando-se em suas mãos, ele fará com que você seja mais do que vencedor, por aquele que o amou. Às vezes a gente se concentra muito nas nossas dificuldades. Naquele problema que justamente Satanás está colocando na sua vida. Naquela dificuldade que você está olhando e está vendo seu defeito de caráter, mas que você não está conseguindo vencer. Satanás quer nos separar de Deus. Ele quer que a gente não enxergue o poder de Deus. Ele quer que a gente se distraia, assim como Nabucodonosor se distraía com as riquezas que ele tinha. Mas percebe que a nossa esperança está em Cristo. Quanto mais a gente pensar nos nossos problemas, mais a gente vai nadar neles. Se a gente está querendo sair, se a gente está querendo uma vida nova, a gente precisa se concentrar em outra coisa. Parece uma matemática estranha, né? Eu tinha aquilo, nossa, eu preciso pensar nos meus problemas, porque se eu não pensar, eles não vão ser resolvidos. Se eu não me preocupar, quem vai se preocupar? Cristo. Cristo se preocupa. Não é para nós ficarmos se preocupando com coisas que a gente pode dar para Cristo resolver. Claro que a gente tem que fazer a nossa parte. A gente não pode mudar o nosso coração, mas a gente pode escolher servir a Cristo. E esse é o chamado de Deus para nós. Escolha me servir, e eu vou operar o querer efetuar no seu coração. A gente precisa pensar mais em Cristo e menos em nós. Assim, o nosso coração será transformado. E quanto mais a gente contemplar a Cristo, o amor dele vai preencher o nosso coração. E assim vai transbordar para quem está ao nosso redor. Cristo,
Ele quer nos salvar. Então lembre que tudo que acontece, Deus usa para nos salvar, para te resgatar. Às vezes a gente vai orar e a gente vai receber respostas totalmente aleatórias. Às vezes a gente nem está procurando, Nabucodonosor nem estava procurando. Mas Deus, ele fez acontecer, ele fez ele ser como um animal para ele entender o poder de Deus e reconhecer aquilo que realmente traz felicidade. O mundo pode trazer riqueza, pode trazer uma falsa alegria, uma aparência de alegria. No fundo, só traz um vazio. Cristo é a fonte de toda a felicidade. Nele a gente tem o coração completo, nele a gente pode encontrar esperança. Só que a gente só vai encontrar se a gente buscar. E no fim de tudo, Deus ele quer nos salvar para morarmos com ele. Então, no fim de tudo, esse mundo é passageiro. Nossa casa não é aqui. Então, aquilo que aflige o seu coração, aquilo que você está enfrentando as dificuldades, aquilo que tem te dado dificuldades, você está com dificuldade de chegar até Cristo, entregue para Ele e escolha servir a Cristo. E Ele vai transformar o seu coração. Vai valer a pena. É difícil, mas vai valer a pena. E no fim, a gente vai encontrar a verdadeira felicidade. A gente vai encontrar paz em Cristo. E a gente vai poder influenciar outras pessoas, colaborar com Cristo. E Cristo vai salvar a nossa casa, Cristo vai salvar o nosso coração. Que a gente possa contemplar mais o amor de Deus. Eu vejo que a nossa missão também no estudo é tentar encontrar onde está o amor de Deus em cada história. E para mim, realmente, essa história trouxe um pouco disso. E, bom, que Deus possa ter usado essa história para impactar vocês, como me impactou. E eu gostaria de orar com vocês para a gente finalizar. Oremos. Senhor Jesus, amado Pai, nós queremos agradecer pelo Teu grandioso amor. Agradecemos pelas coisas boas e pelas coisas ruins. Sabemos que o Senhor tem trabalhado para a nossa salvação. Eu peço que o Senhor possa abrir os nossos olhos para aquilo que podemos decidir, Pai, mudar, e que o Senhor nos ajude transformando o nosso coração. Que a Sua palavra seja cumprida na nossa vida e que a gente possa praticar ela, Pai, que a gente possa exalar o Seu amor para outras pessoas, que a nossa vida possa ser um testemunho de que a Tua palavra é verdadeira. E eu peço que, assim como Nabucodonosor testemunhou daquilo que o Senhor fez na vida dele, que a gente possa testemunhar daquilo que Deus e daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Que o Senhor possa abençoar cada um aqui e nos dê um ótimo sábado, em nome de Jesus. Amém. Você gostou desse conteúdo? Temas como estes podem alcançar ainda mais vidas, ainda mais no tempo que estamos vivendo. Por isso, comente, curta e compartilhe. Sua ajuda financeira pode nos levar ainda mais longe. Por isso, escaneie o QR Code aqui na tela ou entre pelo nosso link abaixo na descrição. Deus lhe abençoe.